Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. A próstata é uma glândula que está presente em todo o homem. É uma glândula que tem a forma de uma maçã, tem mais ou menos 3 centímetros de diâmetro e pesa aproximadamente 20 gramas. Ela está localizada abaixo da bexiga e na frente do reto. E pode ser acometida por uma série de doenças. Uma delas, de muita importância, é o câncer de próstata. Estima-se que cerca de 60 mil homens vão ter o diagnóstico de câncer de próstata em 2012 no Brasil. Esse assunto é extremamente importante devido ao fato que o câncer de próstata é o câncer no homem mais frequente no mundo e no Brasil ele se encontra na segunda posição, apenas atrás do câncer de pele não melanoma. Nós vemos um molde simples, mas que nós podemos ver o intestino do paciente, a barriga do paciente, o pênis do paciente e o escroto do paciente. Nessa região, nós temos a bexiga, que é onde vai ficar acumulada a urina que desce dos rins. Na saída dessa urina, pelo canal uretral, nós encontramos a glândula prostática, que é essa glândula representada em laranja. A próstata é uma glândula que todo homem tem. Essa próstata, essa glândula famosa, que fica numa situação na região perineal, pélvica do homem, aquela região logo abaixo da bexiga, essa próstata tem uma série de funções. A principal função da próstata, na verdade, é produzir um líquido que vai favorecer o espermatozoide sair e faz com que aquele líquido do sêmen, mediante as proteases, que são enzimas produzidas pela próstata, aquelas enzimas vão liquefazer aquele sêmen e fazendo com que o espermatozoide consiga livremente se movimentar e chegar então no colo de útero, e então depois ele consiga fertilizar o óvulo. Então o objetivo fundamental da próstata é essa é a produção de líquido que vai contribuir para o líquido do sêmen e que serve então para a gravidez desse homem. O câncer de próstata é o tumor não cutâneo mais prevalente no homem a partir dos 50 anos de idade e o segundo mais letal, perdendo só para o câncer de pulmão. O diagnóstico preciso do câncer de próstata começou a ser feito a partir da década de 90, quando pesquisadores introduziram uma nova terapêutica diagnóstica que ajudou muito a nossa especialidade da urologia, que é o exame do antígeno prostático específico, chamado PSA. O PSA, que é um exame de sangue, que é um exame relativamente recente, não é um exame muito antigo, é um exame que certamente modificou muito o diagnóstico e os tratamentos do câncer de próstata. Desde o início do PSA, a gente sabe que a gente passou a fazer diagnósticos mais precoces, né? E com isso tratar os pacientes com uma intenção curativa. E a gente melhorou significativamente os resultados. A dosagem do PSA tem sido utilizada com cada vez maior frequência no consultório do urologista para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Só existe um detalhe importante, não é apenas fazendo a dosagem de PSA que se faz o diagnóstico de câncer de próstata ou qualquer outra situação relativa à próstata. A partir desse desenvolvimento e da introdução clínica desse exame, nós conseguimos então diagnosticar mais essa doença. E hoje em dia nós temos uma incidência brasileira do câncer de próstata que no nosso estado varia em torno de 70 a 75 homens para cada 100 mil habitantes. Mas quando a gente reduz os casos àquela população que é mais de risco, ou seja, aqueles pacientes que têm histórico familiar de doença, aqueles pacientes que têm um passar da sobrevida maior, nós vamos atingir níveis que chegam a somar 2% da população. Então, por isso,
a gente tem que ter extrema atenção e destacar o impacto não só clínico dos pacientes, mas também o impacto econômico e social dessa doença. Que nós sabemos que o nosso país, nos dias de hoje, com a mudança de tendência social, é uma população que tende a envelhecer. O nosso índice de natalidade diminuiu e as pessoas vivem cada vez mais com maior qualidade de vida. E é justamente nessa faixa etária que se prolonga que nós fizemos o diagnóstico de câncer de próstata. Nós temos um diagnóstico maior de câncer de próstata. Provavelmente não por uma incidência maior, mas por um acesso maior da população à saúde, pela inovação tecnológica, né, pelos exames que se tem disponível, nós temos mais diagnósticos hoje em dia. O câncer de próstata é o câncer mais frequente da humanidade, na verdade. O Brasil está entre os principais do mundo e no Brasil o Rio Grande do Sul é maior. O lado não tão, eu diria, tão má notícia é que o câncer de próstata, entre os cânceres, é um dos menos malignos. Pois muito bem, qual é o grande problema da próstata? O grande problema da próstata é que ele aumenta com o passar do tempo. E por que ele aumenta? E todos os homens vão ter o aumento dessa glândula prostática? Por um simples fator, porque todo homem tem um hormônio chamado testosterona. E a testosterona é a que faz o aumento da próstata. O aumento benigno da próstata, não o maligno, mas o aumento benigno. Por isso que todos nós nos lembramos de próstata, quando a gente se lembra daquele senhor de 80 anos, 70 anos, nosso avô, que tem que ir no banheiro fazer xixi de noite. Por quê? Porque a testosterona, que ao longo dos anos foi produzida por esse homem, vai afetar a próstata e vai causar o aumento benigno dessa próstata. Com o passar do tempo, isso vai afetar a chance desse homem, então, ter essa diminuição da próstata. Então, ela vai crescer com o passar do tempo. Só que ela cresce não só para os lados, ela cresce também para dentro, onde passa um canal chamado uretra. É o canal da urina. Então, se ela cresce para o lado de fora, também ela pode crescer para dentro, no sentido inverso, e pode afetar comprimindo esse canal da uretra. Na hora que comprime o canal da uretra, o homem vai tentar fazer xixi, mas ele não consegue esvaziar por completo a bexiga. Sempre sobra um pouco de líquido dentro dessa bexiga. E aí o que acontece? Ele se acorda várias vezes à noite para urinar. Por quê? Porque ele teve um esvaziamento incompleto e ele continua produzindo urina no meio da noite. O que acontece? Ele vai ter que se acordar 5, 6, 7, 8 vezes para urinar. E muitos homens de 60, 70 anos de idade também podem não ter nenhum sintoma de obstrução prostática. Por quê? Porque ela aumentou para fora naquele homem em particular, ao contrário daqueles homens que aumentam no sentido da uretra. Mas o que a testosterona também pode fazer? Ela aumenta a glândula prostática, independente se essa glândula prostática tem um problema ou não do ponto de vista de câncer. Então o que acontece? No homem que tem um tumor de próstata, não produzido pela testosterona, mas que tem um tumor de próstata, produzido por uma série de fatores que existem hoje, que se sabe, o que acontece? Essa testosterona vai fazer também crescer o tecido não só benigno, mas o tecido maligno. Medical TV, a vida e a medicina. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. Medical TV, a vida e a medicina.
Então não é a testosterona que faz o gatilho para ter câncer de próstata, mas ela nutre aquela célula prostática, tanto benigna quanto maligna. Ou seja, se o homem tem um câncer de próstata avançado, usando testosterona ou tendo a sua própria testosterona, vai aumentar ainda mais aquele tumor de próstata. Então, dentro do tratamento do câncer de próstata, os medicamentos agem bloqueando esta linha, este alimento dos andrógenos, hormônios masculinos, às células neoplásicas que estão em crescimento, fazendo com que as células do tumor fiquem sob controle e muitas vezes diminuam. Quanto à detecção precoce, é importante salientar a história familiar. Familiares de pacientes masculinos, ou seja, pai e irmãos que tenham câncer de próstata, geralmente abaixo dos 50 anos de idade, devem iniciar os exames de detecção precoce de uma maneira mais precoce. Ou seja, fazer o toque retal e os exames de PSA a partir dos 40 anos de idade, devido ao fato de que nessas pessoas que podem ter esta herança genética, esses tumores acontecem de 3 a 10 vezes mais frequentes do que os pacientes que não têm essa herança genética. Um outro fator de risco para o câncer de próstata é a idade. À medida que passam-se os anos e que o homem fica mais velho, maior é a incidência do câncer de próstata. À medida que um homem de 50 anos tem mais risco do que um homem de 40, um homem de 60 anos mais risco que um homem de 50 e assim por diante. É uma doença que está associada com a idade, basicamente, não exclusivamente, mas basicamente a gente acompanha pacientes a maior prevalência e incidência se dá a partir dos seus 60, 70 anos de idade. Eventualmente a gente atende pacientes mais jovens, mas sabe que a idade é o principal fator de risco, né? Então é mais frequente a gente acompanhar e tratar pacientes mais idosos, ou a partir dos seus 60 anos. Quais são as maneiras de detectar esse câncer de próstata? A gente deve fazer uma história, como nós comentamos a respeito dos fatores de risco do paciente, da história familiar, fatores de risco alimentares que muitas vezes são batidos, como abuso de álcool, uma dieta pobre em cereais e fibras, um abuso de gorduras saturadas e carnes, proteínas, o fumo, tudo isso impõe ao paciente que ele tenha um maior risco de doença. Então, em função da incidência, da alta incidência do câncer de próstata, é importante que todo homem, a partir dos 40 anos de idade, se houver história familiar de câncer de próstata na família, ou a partir dos 45 anos de idade, se não houver história familiar, seja submetido aos exames de rastreamento de próstata, de câncer de próstata. Assim como qualquer câncer, também o câncer de próstata ele tem uma melhor resposta ao tratamento se ele for descoberto no início. E o câncer de próstata, no início, ele não dá sintoma algum. Então, independente dos sintomas, é muito importante que todo homem faça os exames anuais de próstata. Esses exames são exames de rastreamento. Eles separam os homens que não têm nenhum problema prostático daqueles que podem ter um problema prostático e que necessitam, então, de uma investigação mais apurada. O que é o exame do toque retal? O exame do toque retal é feito pelo ânus, com o dedo, e a gente consegue, através dessa introdução, fazer uma avaliação não só do volume da próstata, como das características da próstata. E aqui nós temos alguns modelos. Essa seria uma próstata de tamanho normal, com uma característica benigna, que com o passar evolutivo e algum estímulo genético ou de agressão externa, pode evoluir em tamanho até atingir uma glândula maior, que nesse caso tem um endurecimento no lado esquerdo dela. Essa alteração, quando diagnosticada no toque, pode ser um indicativo de que o paciente esteja diante de uma doença de câncer de próstata. Sendo assim, com um simples exame clínico feito no consultório, sem necessidade de retirada de sangue, sem necessidade de aparelhos ou de aparelhagem, a gente pode determinar que esse paciente está em risco da doença.
Existem muitos tabus e preconceitos com relação ao exame do toque retal, né? O paciente tem muita vergonha, constrangimento e a fantasia de que o toque pode afetar a sua masculinidade. Somente o câncer de próstata, ele altera o toque retal em quase 60% dos casos. Existem outras ferramentas diagnósticas que a gente pode usar para também fazer o diagnóstico do toque retal, que é um exame laboratorial chamado de antígeno prostático específico, ou PSA. A somação desses dois exames, toque retal e PSA, nos dá uma certeza diagnóstica para câncer de próstata em torno de 90% a 95%. Então é importante que nós façamos esses dois métodos diagnósticos para essa população de risco de câncer de próstata. O PSA é uma substância normalmente produzida pela próstata. Ele foi isolado pela primeira vez, digamos assim, foi descoberto em 1979, 1980. Ou seja, é uma descoberta relativamente recente. Desde o momento em que ele foi isolado pela primeira vez como um componente da produção, da secreção da próstata, até o primeiro kit, o primeiro reativo que fizesse a dosagem do PSA como um marcador de próstata, decorreram alguns anos. Depois disso, os reativos para a dosagem do PSA foram cada vez mais se aperfeiçoando e continuam se aperfeiçoando. E desde a época da descoberta até hoje, ainda não surgiu nenhum marcador de funcionamento prostático melhor do que o PSA. O PSA é o melhor marcador de doença tumoral que se tem na medicina. É a substância que mais se correlaciona no diagnóstico, na determinação do estágio da doença e no acompanhamento da doença. A era pós-PSA nos permitiu diagnosticar doenças muito mais precocemente do que se diagnosticava antes em indivíduos única e exclusivamente sintomáticos através do exame de toque retal. A dosagem tanto do PSA como do PSA livre é feita nesse equipamento, através de uma amostra simples de sangue do paciente. Para que a dosagem do PSA seja o mais útil possível para o médico, existem alguns cuidados que é necessário que se observe para a preparação do paciente. Procura-se evitar de fazer essa coleta de sangue para o exame se o paciente fez a consulta urológica com toque retal nos últimos 2 dias anterior ao exame, se o paciente andou de bicicleta, se o paciente andou a cavalo. Inclusive, se recomenda que haja abstinência sexual nos 2 a 3 dias antes de coletar a amostra de sangue, porque a ejaculação pode provocar um aumento na taxa do PSA que vai aparecer no exame. O exame não necessita de jejum, é uma coleta simples de sangue e a amostra de sangue é trazida aqui para o setor de imunoensaios, que é esse setor que nós estamos vendo aqui, e é trazida para esse equipamento onde é processado para se obter a dosagem. Como o PSA faz parte da secreção normal da próstata, ele existe normalmente em homens sadios, mas até um determinado valor, que hoje se convenciona ser 4 nanogramas por ml. Se for encontrado um PSA com valor acima desse limite, uma vez que seja descartada a existência de
uma hipertrofia, um aumento benigno da próstata ou de uma reação inflamatória, provavelmente esse aumento de PSA deve se dever à presença de um câncer. Então aí entra-se em outros pontos do diagnóstico que estão a cargo do médico. Na parte de diagnóstico por imagem, os exames específicos da próstata são basicamente a ecografia simples, a biópsia de próstata e a ressonância magnética. Então, o paciente geralmente vai no médico urologista, ele vai fazer uma consulta onde o médico urologista vai pedir um exame de PSA, que é o exame laboratorial, vai fazer o toque retal, que é o exame clínico, e geralmente o urologista pede um exame de ecografia do aparelho urinário. É um exame simples, onde o radiologista vai avaliar a parte da bexiga e a relação da bexiga com a próstata. Tá? O exame o paciente faz com a bexiga cheia, e tendo a bexiga cheia, a gente consegue avaliar a parede da bexiga. Um paciente que apresenta uma próstata aumentada de tamanho, ele vai ter uma alteração já de bexiga, porque ele vai precisar fazer um esforço para urinar, né? Então já vai aparecer para a gente alterações da parede da bexiga. Então a gente mede o volume da próstata de uma forma bem boa, com a ecografia do aparelho urinário. Pede para o paciente encher ao máximo para medir a capacidade da bexiga, né? E depois a gente pede ao paciente esvaziar essa bexiga, e a gente com isso consegue ver se tem alguma influência da próstata na micção. Se a próstata está causando algum efeito de compressão sobre a parte da saída da urina da bexiga. Tá? Então, o que sobrar de urina no exame de ecografia do aparelho urinário é muito importante para o médico. O diagnóstico do câncer de próstata exige um tripé de procedimentos diagnósticos. O toque prostático, que é feito no momento da consulta com o urologista, a dosagem de PSA e, dependendo desses dois resultados, o terceiro passo seria uma ecografia de próstata para fechar o tripé do diagnóstico inicial. A partir daí, se persiste a suspeita da presença de câncer de próstata, existem outros procedimentos que estão indicados para fazer a seguir. Então, a dosagem de PSA, como é um método não invasivo, simples, barato, rápido, tem sido feito cada vez com maior frequência. É um exame hoje rotineiro no laboratório e muito importante para ser feito por todos os homens a partir dos 50 anos de idade, anualmente, junto com a consulta urológica, e para homens que têm uma história familiar positiva em relação a câncer de próstata, um ou dois ou mais parentes em primeiro grau que têm história de câncer de próstata, então se aconselha a começar mais cedo esse controle dos níveis de PSA e da palpação de próstata no toque prostático. Talvez 45, 40 anos de idade. Sabendo que o ideal do câncer de próstata, o diagnóstico de melhor condição, é aquele paciente que não apresenta sintomas. Ele não tem problema urinário, ele não tem problema sexual, ele não tem dor, ele apenas vem para um exame de rotina que é chamado exame de rastreamento. É muito simples fazer a pesquisa do câncer de próstata. Faz um toque retal no consultório e se pede um exame chamado PSA. Baseado nisso, o médico pede biópsia ou não. O paciente não sabe quando ele recebe o pedido de biópsia de próstata, ele já diz, eu tenho câncer de próstata. Mas não é essa a verdade. O exame de próstata faz parte da rotina de biópsia de próstata, é um exame de rotina. É um protocolo que nós seguimos. Não quer dizer que o paciente tenha o câncer de próstata. Muitas vezes vai vir normal, porque o PSA aumenta por outras causas também, não só do câncer de próstata. Então, o paciente ele vai ter que vir para a nossa biópsia com essa... é difícil de falar isso para o paciente, claro que ele vai vir ansioso, mas ele tem que estar ciente de que ele não está com o problema. Ele vai fazer uma investigação. Biópsia de próstata é um exame feito sob anestesia, sob sedação, o paciente não sente dor, é um exame bem tolerado pelo paciente, onde a gente vai retirar cerca de 18 fragmentos da próstata.
A próstata, basicamente, ela é dividida assim, em ápice, terço médio e a base. Então, o que acontece? Na biópsia, eu tiro 3 fragmentos do ápice, 3 fragmentos do terço médio e 3 fragmentos da base, do lado direito e do lado esquerdo. E aí, a gente vai mandar esses fragmentos para análise, tá? É feito sob anestesia. A gente, com o ultrassom, eu vou enxergar a área da próstata onde o câncer mais acomete e vou lá e faço a biópsia naquela região lá. Tiro fragmentos de 2 centímetros daquela região, de toda essa região aí. Então, tirando fazendo um estudo de toda a glândula, a gente vai ter uma chance de acertar, né, de ver se o paciente realmente tem o câncer ou não. Então, o paciente chega até a gente numa consulta antes do exame, onde a gente avalia a parte clínica e avalia os exames de laboratório, se o paciente toma medicações, se o paciente tem algum distúrbio de coagulação. E depois a gente passa o paciente para o anestesista, que vai também fazer uma avaliação clínica do paciente. É um exame simples, mas necessita do mesmo cuidado como se fosse uma cirurgia. Então, no dia do exame, o paciente vai vir até a gente com um preparo. A gente faz um preparo intestinal para o paciente, um preparo leve intestinal, e também faz um esquema de antibiótico antes do exame para reduzir o risco de infecção. Os principais riscos desse exame é o sangramento e infecção. Como a gente minimiza o risco de sangramento, é fazendo uma história boa, vendo os exames, tranquilo. E o risco de infecção, a gente faz um esquema de antibiótico, né? Faz essa limpeza intestinal, que hoje tem estudos que mostram que essa limpeza também ela ajuda no risco de infecção. Nós usamos de rotina, o paciente faz isso e vem para o exame. O exame dura em torno de 30 minutos, é muito bem tolerado, o paciente não sente dor. Então, esses fragmentos que a gente retira da próstata, cerca de 18 fragmentos, eles são enviados ao patologista. O que acontece? A gente de rotina tira esses fragmentos. Se no exame eu verificar pela ecografia que tem alguma área, um nódulo suspeito, eu vou lá naquele nódulo, retiro mais alguns fragmentos e mando esses fragmentos para análise. E coloco para o patologista que foi encontrado um nódulo em tal região, com tal característica, e o patologista vai lá naqueles fragmentos analisar conforme o que a gente passa para ele, né? E então, assim, o diagnóstico vai vir do patologista. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV.